Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas bênçãos, pelo cuidado, pela provisão, pela proteção, pelo sustento que Ele tem nos permitido, por podermos estar aqui nessa manhã de domingo, compartilhando de louvores, compartilhando de abraços, compartilhando de reencontros, o nosso primeiro domingo sem a questão do distanciamento, o distanciamento social. Ainda estamos aí, os irmãos estão usando máscaras, essa utilidade ainda deve ficar até dezembro, se não me engano, mas já não tem mais as divisórias, o distanciamento em si. Isso é uma bênção para nós, Oi? É igual... exatamente, Quando o escravo ele se acostuma com as correntes, quando as correntes são soltas, são tiradas, ele se sente estranho e fala: nossa, algo está faltando, São as algemas que foram tiradas e agora nós temos liberdade, de reencontrar e de abraçar novamente nossos irmãos. Isso é uma bênção para nós, é um cuidado de Deus. Quando nós lá atrás tivemos a questão, inclusive, da suspensão dos cultos presenciais, distanciamento, máscara, cultos presenciais proibidos, nós comentávamos que lá em Eclesiastes 3, nos fala que tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol, E o fato de ter um tempo de uma coisa não quer dizer que ele vai excluir a outra, mas é uma preparação para a outra, Nós inclusive colocamos a mensagem, tem um tempo de afastar e o tempo de abraçar. Nós vivemos o tempo de afastar, que foi sofrido para nós, foi doído, porque corpo de Cristo nós temos o conviver, como uma marca, a unidade como uma marca, esse retorno, essa possibilidade de afastar-se foi uma preparação para o culto de hoje, aonde nós podemos voltar a abraçar novamente, E nesse espírito de reconciliação, de reencontro, eu quero continuar o livro de Efésios, o capítulo 4, Hoje nós vamos dar continuidade em Efésios no capítulo 4. Nós vamos trabalhar a primeira parte do capítulo 4, que vai do verso 1 ao verso 16. Eu queria trabalhar todo hoje, mas não dá, é muita coisa. Então vou trabalhar só uma parte hoje, e a semana que vem nós continuamos com a segunda parte desse capítulo. Efésios capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem até que
todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Então nós estamos numa caminhada em Éfeso, na igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo, ele já vem nos falando sobre a ação de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, um Deus que nos chamou desde antes da construção do mundo. Ele nos chamou em amor, ele nos chamou pela sua livre vontade. Nós louvamos a um Cristo que nos perdoou e nos redimiu, nos reconciliando novamente com o Pai, porque estávamos afastados de Deus por causa do pecado, e a morte reinava, até que Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. E, ao subir aos céus, Ele manda o Espírito Santo para nos selar, como uma garantia de que Ele haverá de voltar para nos buscar, para vivermos a eternidade ao seu lado. E à medida que ele foi falando isso, ele trabalhou muito a questão da salvação, da reconciliação, da regeneração. E quando nós chegamos no capítulo 4, agora do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 6, no verso 20, ele vai tratar de dois assuntos específicos referentes ao povo de Cristo, a unidade e a santidade, que são marcas do povo santo, marcas do povo de Cristo. Não adianta você ser salvo se você não viver como salvo. Esse é o X da questão. Paulo vai falar para nós do capítulo 1 até o capítulo 3 sobre a obra de salvação de Deus. Tudo que Ele fez para nos reconciliar novamente com Ele a partir do momento que o pecado nos separou dele. Quando chega a partir do 4 até o capítulo 6, verso 1, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer para nós, olha, vocês foram salvos, mas agora vocês precisam viver como salvos. Não adianta você ser salvo em Cristo e viver como um mundano. Não adianta você ser chamado para fazer parte do corpo de Cristo, mas você fazer mais parte do mundo que o cerca. Você foi chamado para fazer diferença, para ser diferente, para ter a marca de Cristo na sua vida. E o problema é quando as pessoas olham para nós e falam assim, eu não sei quem é o cristão e quem é o mundano quando eles se juntam. Porque os dois têm as mesmas atitudes, têm o mesmo linguajar, têm o mesmo tratamento com as pessoas. Quando Deus, Ele toca o nosso coração e Ele nos salva, nós vivemos como pessoas salvas. Sabe como é que isso funciona mais ou menos na prática? Imagina assim, olha, tem uma história que diz que uma menina vendia maçãs na entrada de uma loja. E aí, na entrada de uma loja, não, ali perto do metrô, da estação de trem, ali onde tem uma movimentação grande de pessoas. Estava vendendo maçãs ali. E aí, aquela muvuca, um esbarra aqui, outro esbarra ali, horário de pico, o pessoal esbarraram na banquinha da menina. E detalhe, a menina era cega, que ela tinha uma banquinha de maçãs. Imagina você esbarrar na banquinha de maçãs de uma menina cega. As maçãs se espalharam pelo chão e as pessoas continuaram andando. Mas teve um rapaz que parou e começou a colher todas as maçãs que haviam caído. Juntou todas essas maçãs de novo, arrumou a banquinha dela que tinha caído, enquanto ela chorava. Colocou todas as maçãs de volta. Depois ele toca no ombro dela e diz assim, moça, eu já arrumei de novo a sua banquinha, você pode continuar a sua venda. Mas tiveram algumas que as pessoas acabaram pisando.
Então está aqui o dinheiro dessas maçãs que foram pisadas. Aquela menina com as lágrimas escorrendo, ela falou para ele: você é Jesus? Aí ele disse: não, eu não sou Jesus. Mas ela falou: eu vejo Jesus em você. Assim precisamos ser nós, que até os cegos consigam ver Jesus nas nossas vidas. E isso, irmãos, isso só acontece à medida que nós vivemos a palavra, quando nós vivemos como salvos. Essa palavra Paulo começa dizendo, ele relembra a nós, né? Lá no capítulo 3 ele fala: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. No capítulo 4 ele começa: Paulo, portanto, como prisioneiro do Senhor. Ele relembra novamente que ele não está preso por causa de seres humanos. Ele não está preso no mundo. Ele está num lugar de limitação física por causa do Senhor, por pregar o Evangelho, por anunciar a graça de Deus, por viver como alguém que foi salvo. Por isso que ele está preso. Será que você também poderia ser preso por viver uma vida como salvo? Será que você poderia ser preso hoje porque as pessoas veem Jesus demais na sua vida? Paulo estava preso por causa de Cristo. E mesmo preso, ele fala que para ele era uma alegria estar preso. Porque ele sabia o motivo pelo qual ele estava sendo preso. Ele estava sendo preso por causa do nome de Jesus. Ele estava sendo perseguido por causa de Cristo. E o fato de estar preso não impedia ele de anunciar a mensagem salvadora de Jesus. Tanto que de lá, ele fala para mim e para você. Há mais de 2000 anos, hein? Essa palavra ecoa no tempo e chega até a igreja de Monte Santo. Chega até o lugar onde a pessoa está ouvindo essa mensagem nessa hora, que diz: olha, uma súplica do apóstolo Paulo, uma exortação. Fala: olha, você recebeu vida em Cristo. Você estava morta por causa dos seus delitos e dos seus pecados. Você estava afastado de Jesus, estava afastado de Deus, condenado à eternidade longe da presença do Pai. Mas Cristo te deu vida quando Ele se entregou na cruz em seu favor. E se você tem vida hoje, não é mérito seu, é graça. É graça de Jesus. E o que você vai fazer com esse presente que Deus te deu? Vida. Viva de forma digna do chamado que você recebeu em Cristo. Como é viver uma vida de forma digna de um chamado que eu recebi em Cristo? Em Cristo nós somos salvos não apenas para depois da morte, mas nós somos salvos para agora, para ter uma vida transformada, para nos parecer com Jesus agora. E nós que estamos fazendo esse estudo do livro de Éfesos, Paulo já disse para nós como que tipo de vida que Cristo espera de nós. Se você olhar o capítulo 1, verso 4, ele fala o quê? Que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, em amor, por Deus Pai, para quê? Para vivermos em santidade de vida e sermos apresentados diante do Senhor sem culpa. Ou seja, o Senhor tirou a culpa que estava sobre nós, tirou o pecado, tirou a condenação do pecado que havia sobre nós. Não tem mais culpa sobre nossa vida. Agora nós precisamos viver uma vida de santidade. Mas não foi só isso. Se você olhar o capítulo 1, verso 12 e o verso 14, ele diz que você e eu, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo em amor para viver uma vida de santidade e sem culpa, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós estamos vivos para louvar e glorificar o nome de Deus. A minha e a sua vida tem que ser uma expressão de louvor e glórias ao nome do Senhor. Mas não para por aí. No capítulo 2, verso 10, vocês lembram do que você é? Lembra de quem nós somos? A palavra do Senhor traz que nós somos obras-primas de Deus. E o que é a obra-prima de Deus que eu falei para você? A palavra grega, poema, não é? Nós somos o poema de Deus. Ele é o autor do poema.
Ele está escrevendo um lindo poema através da sua e da minha vida, para que este poema seja anunciado, proclamado, declamado aos 4 cantos da terra. Eu e você somos as pessoas que vão viver como se fôssemos cartas vivas, escritas por Deus, não em pedras, mas em corações humanos. O Senhor está escrevendo um lindo poema na sua história a partir do seu coração, para que as pessoas olhem para você e mesmo que elas sejam cegas fisicamente, elas possam enxergar Cristo na sua vida. De forma que no capítulo 2, verso 22, diz que nós somos habitação de Deus. Nós somos criados para sermos uma habitação do Espírito Santo, um templo santo, um lugar onde o Espírito Santo há de habitar. E à medida que ele habita, ele transforma. E o capítulo 3, verso 10 também nos ajuda a entender como que nós devemos viver uma vida de santidade, né? Você foi salvo, então deve viver como salvo. De que forma? Capítulo 3, verso 10 diz o quê? Dando testemunho da multiforme sabedoria de Deus, que é manifestada na igreja. Essa multiforme sabedoria de Deus, que é manifestada na igreja, ela se revela, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 2, quando ele diz o quê? Sejam humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O que ele está dizendo aqui? Que a igreja precisa viver em unidade. É isso que ele vai falar do verso 1 até o verso 6, ele vai tratar sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. Ele vai falar sobre essa questão de estarmos juntos, unidos. Por quê? Por que a unidade é importante? Imagina, por exemplo, a matemática no reino ela é diferente da matemática que nós temos aqui nesse mundo. No reino de Deus, a matemática funciona assim: Pai, Filho e Espírito são um, certo? E quando você busca relacionamento com o Pai, Filho e Espírito, durante a sua semana, orando, lendo a palavra, tendo momentos de consagração, de jejum, tendo momentos de busca, de se rasgar na presença de Deus, aí isso vira Pai, Filho, Espírito Santo e você. Quantos são? Continua sendo um. Não são 4, mas é um só, porque é a unidade. Quando o Senhor, lá em Isaías, capítulo 6, depois da morte do rei Uzias, o caos tomou conta do reino. O rei havia morrido. O desespero, a dúvida, o medo tomou conta do coração das pessoas. E aí o que acontece? Isaías vai para onde? Ele vai para o templo. Ele fala: eu vou buscar o Senhor. O rei morreu. Mas quando ele chega no templo, ele abre a porta do templo, da igreja, ele tem uma visão da santidade de Deus. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as vestes do Senhor enchiam todo o templo, e os serafins clamavam, cantavam, uns olhando para os outros, porque eles não ousavam nem olhar direto para o Senhor, e eles cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Nesse momento em que Isaías teve uma visão da santidade de Deus, os olhos deste homem foram abertos, e ele cai ao chão e grita: ai de mim que sou pecador, meus lábios são lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Ele grita porque ele sabe que diante da santidade de Deus, o pecado ele é consumido. Nesse momento, um dos serafins pega com uma tenaz, uma brasa do fogo do altar do Senhor, e toca os lábios de Isaías. E ele diz: os seus pecados estão purificados. Nesse momento, Isaías se torna um com a Trindade. Ele começa a ouvir a conversa do Pai, do Filho e do Espírito, quando dizem: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E no momento em que ele ouve isso, ele diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Quando eu e você buscamos essa intimidade com Deus no decorrer dos nossos dias, nós nos tornamos um com a Trindade. E aí cada um de nós aqui se torna um com a Trindade.
Isso é chamado de unidade. Nós somos um com Pai, Filho e Espírito Santo, cada um do corpo. E aí, quando nos reunimos no momento de culto, no momento de comunhão dos santos, aonde o corpo de Cristo se reúne, aí nós não temos mais uma unidade, nós temos uma comunidade. Nós temos em comum a unidade que nós temos com a Trindade. Por isso que nós temos a comunidade dos santos, a comunidade da fé, a comunidade dos filhos de Deus. O que é que tem em comum entre eu e você? O nosso relacionamento com a Trindade, que nos torna filhos e filhas amados de Deus. E é aí que Paulo está trabalhando essa questão. Mas nós somos diferentes. Eu penso diferente de você. Às vezes a cor da nossa pele é diferente, a cor dos nossos olhos é diferente, do nosso cabelo é diferente, às vezes tem cabelo e não tem cabelo, às vezes tem dente e não tem dente, né? Nós somos diferentes. Pensamos de forma diferente, sentimos de formas diferentes. A nossa diversidade, ela se completa em Cristo. Porque o coração não pode fazer a função do cérebro. O rim não pode fazer a função de um fígado. Cada um tem uma função no corpo. Assim somos nós no corpo de Cristo. Nós somos diferentes. Mas é na nossa diferença que o Senhor completa um corpo perfeito, chamado igreja. Mas como conviver, né? Porque uma coisa que nós temos às vezes muito medo, né? As pessoas têm medo de morrer. Mas tem gente que morre como se nunca tivesse vivido. E tem gente que morre como se nunca fosse morrer. E tem gente que morre como se nunca fosse morrer, né? Porque vive uma vida como se não houvesse morte. E assim muitas vezes é o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que viver é bom, não é bom? Você gosta de viver? É fácil viver? Não. Mas conviver é mais difícil. Porque você conviver é viver com o outro. E pode ser o outro sendo o seu marido, a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser um amigo, pode ser o seu colega, pode ser o seu irmão. E o conviver, nós convivemos no trabalho, na escola, na rua, na igreja, em casa, na vizinhança. Nós temos que aprender a viver e a conviver com os diferentes e aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. Aí mora realmente o segredo da tolerância, né, paciente, ou do que Cristo fala aqui, em suportando o irmão em amor. Porque pode ser tanto o suportar, porque no reino, irmãos, nós temos irmãos que são mais acelerados, né? Aprende rápido, desenvolve rápido e quer fazer as coisas tudo muito rápido, e tem irmãos que são um pouquinho mais lentos, demoram um pouco a aprender, demoram um pouco a compreender as coisas do reino, né? Tem gente que está na igreja há 2 anos, 5 anos, 10 anos, e ainda não compreende muitas coisas que já deveriam ser mestres, como a própria palavra fala. E tem gente que está há pouco tempo, mas já está mostrando um grande desenvolvimento. E isso é importante. No reino, cada um tem um tempo, cada um tem um momento de ser iluminado no seu entendimento, e isso vai acontecer muito de acordo com a sua busca. Conforme você busca o Senhor, quanto mais você buscar a intimidade e a unidade com a Trindade, mais o Senhor vai revelar os planos e os propósitos dele ao seu coração. Quanto mais você buscar a oração, a leitura, o estudo, a comunhão, o crescimento, mais o Senhor vai falar com você. Agora, quanto mais você ignorar o Senhor, quanto mais você ignorar a palavra e tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua forma e no seu tempo, mais você vai demorar para compreender o propósito do Senhor. Por isso Paulo fala para nós que nós precisamos estar muito atentos a essas questões, né, porque são características que devem conduzir os nossos relacionamentos. A humildade, ela só acontece em nós a partir do momento que nós desejamos servir o nosso irmão, sem interesse de receber nada em troca. Eu vou servir ao meu irmão por ele ser meu irmão, porque eu sei que o Senhor me serviu. E a humildade, ela é revelada quando
lá em João capítulo 13, Jesus toma uma bacia, uma toalha, um avental e se ajoelha aos pés daqueles que iriam traí-lo, abandoná-lo, duvidar dele, negá-lo. Pessoas que ele já sabia que ia fazer tudo isso, mas ele não levou isso em conta. Ele olhou para cada um deles como se fossem seus irmãos e lavou os pés de cada um deles com todo o amor, com toda a humildade. E disse a eles: olha, vocês viram que eu, mesmo sendo Senhor e Mestre de vocês, fiz isso. Então vão e façam a mesma coisa e vocês encontrarão a alegria da vida. Sirvam com humildade, sejam tolerantes, suportem os seus irmãos. E esse suporte, como eu falei, ele tem duas questões. Tem essa questão do suporte em tolerar, ter paciência. E algumas traduções traz longanimidade, se eu não me engano. A longanimidade é você aguardar o tempo que for necessário para o amadurecimento do seu irmão, mesmo que isso te traga sofrimento. Isso é ser longânimo. E essa é uma das características do fruto do Espírito, que o Senhor fala que tem que ser desenvolvido em nós. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo de cada pessoa, mesmo que a gente sofra com isso. Imagina o pastor, quanto que o pastor não sofre, aguardando o tempo de cada um. Não é verdade? Que o desejo do pastor é chegar e ver a igreja, todo mundo ali, naquele top. Todo mundo na mesma página, todo mundo buscando, adorando, louvando com o mesmo coração, como ele diz aqui, né? É exatamente isso aqui, é o desejo do coração do apóstolo Paulo e é o desejo de Deus para a igreja. E é o desejo de todo pastor que busca a presença do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que pastoreia pessoas, é o desejo de todos nós. É chegar um momento em que a igreja toda, que todos tenham o entendimento aberto, que todos tenham um coração inflamado pelo amor de Jesus, aonde nós possamos compreender que nós somos um só corpo, um só espírito, e fomos chamados para uma só esperança, aonde nessa esperança nós todos servimos a um só Senhor, com uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo e de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Você já parou para pensar numa igreja assim? Onde você vem, você individualmente busca se relacionar e aprofundar esse relacionamento com Deus, com a Trindade, a semana inteira. E aí você não aguenta, sabe a ansiedade boa? Eu não vejo a hora de estar com os meus irmãos e de me reunir como corpo de Cristo, para junto a gente louvar e adorar a Deus. Por quê? Porque nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo coração, nós temos o mesmo Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita no meu irmão. Todos nós vamos ao mesmo lugar, nos tornar um só corpo, e temos um único cabeça que é Cristo. Rapaz, pensa numa igreja assim, pensa. Eu não sei, eu acho que assim, aqui, fisicamente, nesse mundo, talvez não seja possível. Porque quando a gente chega aqui, né, primeiro já é uma luta para vir. Né, os nossos cultos, nós temos uma quantidade de pessoas, né, que são membros da igreja, mas dificilmente nós temos todas as pessoas que se dizem membros desta igreja reunidos nesta igreja. Sempre falta 1, 2, 10, 20. E aí, o culto daquele corpo que deveria ser perfeito, já é um culto manco. Né? Porque se a gente pensar em corpo, vai faltar um rim, vai faltar um braço, vai faltar, né, uma perna. Tem uma noiva que está meio que desconjuntada. Mas nós nos esforçamos. Porque Paulo diz aqui que nós devemos nos esforçar, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, não é isso? Ou seja, não é fácil estarmos aqui, não é fácil viver como corpo de Cristo, não é fácil viver em comunhão uns com os outros, não é fácil conviver, e por isso, muitas vezes, qualquer coisa é um motivo para me tirar da convivência, da comunhão com os meus irmãos. Eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou. Estou com dor de garganta, hoje eu não vou.
Acordei com preguiça, hoje não estou afim. Tudo é um motivo, tudo é uma desculpa para não estarmos na presença do Senhor. E aí o problema é, nós não temos consciência de que, quando eu não estou presente, eu não estou cultuando ao meu Deus, eu não estou louvando ao meu Deus, eu não estou adorando ao meu Deus. E eu não estou na comunhão dos santos, aonde o Salmo 133 diz que quando a igreja se reúne como corpo de Cristo, isso alegra o coração de Deus e Deus abençoa o corpo de Cristo com vida. Ele faz com que esse corpo seja sadio, forte. Mas imagina quando ele olha e fala, bem, está faltando gente nesse corpo aqui, está faltando partes do corpo, tem membros desse corpo faltando. Imagina como o Senhor não fica. Por isso aí, ele trata essa questão muito forte, da unidade. Imagina, por exemplo, para que você possa entender, a sua família. Quando nós temos um costume, né? Na minha casa nós temos costume de almoçar, de fazer as refeições todos juntos, né? Na medida do possível a gente sempre procura fazer as refeições todas juntos. Quando falta um, a gente fica, poxa, fulano não está. Aí a gente sente a falta daquele que não está, né? Poxa, está faltando dois, né? Lá em casa nós somos em 4 ali, né? Se falta 2, lascou, metade do corpo está fora. E quando não dá para almoçar todo mundo junto, cada um almoça sozinho, um esquartejamento. O corpo está esquartejado, está cada um num ponto. Mas em espírito nós estamos juntos, porque faz parte do nosso dia a dia. E só uma rotina realmente, só algo que realmente pode nos separar naquele momento, que vai fazer com que isso aconteça. Porque nós fazemos todo o possível para estarmos juntos, ao redor da mesa, compartilhando e louvando ao Senhor pelo alimento. Assim também é no corpo de Cristo, assim também é na igreja. Por isso que Cristo ele usa muito a figura da família para falar conosco, para que a gente possa entender sobre essa questão da igreja. Então, é importante a unidade, é importante que os pais estejam com os filhos ao redor da mesa, agradecendo o alimento, conversando, dialogando, compartilhando de medos, de anseios, de sonhos, de angústias, de conquistas, de vitórias, de planejamentos para o futuro, né? Porque uma coisa, passamos o último 1 ano e meio aí, distanciando, não podendo chegar muito perto e tal. Agora nós temos a oportunidade de voltar a sonhar com dias melhores, de começar a planejar de repente um ano que vem diferente. E eu falava com o Ministério de Louvor no último encontro que tivemos, né? Muito tempo de gente longe, não podendo fazer muita coisa, né? E fazíamos aquilo que dava para ser feito virtualmente, presencialmente, né? Mas como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o ano que vem? Você já parou para pensar como foi o seu último ano? O que você fez de bom, o que você fez de ruim? O que você acertou e o que você errou? E Deus está te dando uma oportunidade de fazer diferente. De fazer diferente na sua vida, na sua família, na sua igreja. Coisas que não pudemos fazer no ano passado, esse ano a gente já consegue fazer. Mas para isso precisa de disposição de coração. Precisa entender que essa unidade precisa ser buscada para que a comunidade seja fortalecida, para que o corpo de Cristo seja fortalecido. E aí Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai reforçar novamente, olha, a unidade é importante porque no verso 7 ele vai falar que nos foi concedida uma dádiva, um dom, uma graça. Do que ele está falando no capítulo 7, até do verso 7 até o verso 10? Ele estava falando da salvação que nós recebemos em Cristo. Ele começa fazendo uma alusão, essa questão de subir e descer, né? Ele faz uma alusão, uma referência ao Salmo 68, que é um salmo que vai falar sobre o reinado de Cristo, onde Cristo vem e ele vai de Jerusalém até o Monte Sião, caminhando.
E à medida que o Cristo glorificado, ele vai caminhando de Jerusalém até Sião, os seus inimigos, os seus adversários vão derretendo, como se fosse cera no fogo. Salmo 68, depois você lê ele lá. Ele vai caminhando, imagina Cristo glorificado, Cristo glorioso, caminhando de Jerusalém até o Monte Sião, aonde ele vai reinar. E à medida que ele faz essa caminhada, os inimigos vão derretendo. Imagina a cera que vai derretendo conforme se acende a vela não vai derretendo aquela cera? Assim são os inimigos diante da santidade e da glória de Deus. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai levando com ele cativos, pessoas que foram sendo salvas. E aqui quando Paulo fala isso, do 7 ao 10, ele está lembrando a cada um de nós. Algumas pessoas pensam que ele está falando de que Jesus morreu e foi ao inferno, né? Algumas pessoas entendem que ele desceu ao mundo inferior. Não, ele não está falando que Jesus foi para o inferno. Ele está falando que Jesus, ele estava onde? Lá em Filipenses diz isso, Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão da sua glória, ele estava com o Pai, e ele saiu da presença do Pai no reino eterno e ele se limitou e veio a este mundo inferior, para viver como um de nós, para passar o que nós passamos, para encarnar o amor e a graça de Deus por cada um de nós, viveu em carne o amor, mostrou para a gente como que é viver em carne. E quando diz que ele subiu, a primeira referência de subir é a crucificação. Ele foi levantado, ele subiu primeiramente como crucificado, e depois ele subiu como uma ascensão aos céus. Ele foi exaltado ao lugar de honra, ao lado do Pai. E à medida que ele ficou ali, assentado ao lado do Pai, lembra que ele fez uma promessa? Que eu vou, mas não os deixarei órfãos. E o que ele fez para que a gente não ficasse órfão? Ele envia o Espírito Santo para habitar em cada um de nós, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele envia o Espírito Santo como um consolador para que a gente não chore pela orfandade, mas se lembre, olha, vocês não são órfãos. O Pai enviou um selo, dizendo que você é um filho e uma filha amada dele, que você não está sozinho e que o Filho haverá de vir buscar como Senhor e Salvador da igreja, cada um daqueles que esperaram nele. Mas enquanto nós esperamos a volta de Jesus, enquanto nós já temos a consciência de que nós somos salvos em Cristo, nós precisamos viver como salvos. Nós precisamos viver e conviver como salvos. E já me disseram que não é fácil conviver. E por isso, o Senhor manda o seu Espírito Santo para habitar em nós. E Gálatas 5:22 fala que à medida que esse Espírito que é santo, ele habita em cada um de nós, ele vai fazendo frutificar dentro de cada um de nós o fruto do Espírito, que começa no amor. E vai se alastrando em nossa vida pela paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Todas essas coisas precisam crescer em nós. E como é que a gente sabe que essas coisas estão crescendo em nós? No relacionamento, na convivência com o diferente, na convivência um com o outro. Quando eu aprendo a ceder, quando eu aprendo a ser tolerante, quando eu me calo, quando antigamente eu estourava, agora eu me calo, eu espero, eu oro, eu coloco diante do Senhor. Quando alguns esperariam tomar um tapa, eu dou um abraço, né? Isso é o Espírito Santo. E à medida que esse Espírito desce e enche cada um de nós, o Senhor faz o quê? Para fortalecer a igreja, Ele nos dá dons. Cada pessoa tem no mínimo, por mais miserável que você seja, pelo menos um dom você tem, que é dado por Deus. Então você não pode dizer para mim, pastor, eu fui chamado só para ficar no banco, limpando o banco com a bunda para lá e para cá, né? Você não foi chamado para isso. Deus não te chamou para ficar sentado apenas sem fazer nada com a sua salvação. Você não foi salvo para esquentar banco de igreja. Você não foi salvo para se calar sobre o que Deus fez
em você e quer fazer através de você. Por isso a palavra diz, e aqui ele dá apenas alguns dons, né? Ele diz a partir do verso 11, que alguns foi chamado para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O apóstolo não tem hoje em dia, ponto. Apóstolo é quem viveu com o Jesus que foi crucificado ou viu o Cristo glorificado, foi elevado até o terceiro céu. Nessa categoria, Paulo e João viram o Cristo glorificado. Os 12 apóstolos e mais o Paulo, esses são apóstolos, né? O pessoal que viveu ali com o Cristo glorificado. Hoje em dia tem apóstolo? Não, não tem apóstolo. Ninguém hoje não tem ninguém com RG aí me dizendo, eu tenho 2021 anos. Mentira, não tem. Se falar que tem, é falar que seu pai é o diabo. Que é mentira. Apóstolo não tem. Profetas nós vimos muitos no Antigo Testamento. O último profeta que nós tivemos, segundo a palavra, foi João Batista, e o profeta maior que foi o Cristo, né? Depois de Cristo teve profetas. Qual é a figura do profeta antes de Cristo? Anunciar que viria o Messias. Tudo a ponto, se você olhar os profetas, eles tinham a função de denunciar o pecado, de anunciar o arrependimento, arrependam-se, de chamar as pessoas à consagração de vida, de se afastar do pecado, de se afastar do mal, de se afastar de uma vida pregressa. O Cristo vai vir, o Messias vai vir. Essa era a função do profeta antes de Cristo. Dizer para as pessoas que o Messias iria vir. E o Cristo veio, o Messias veio. E depois do Messias? Bem, depois do Messias, a profecia está limitada à palavra, que já foi revelada. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O que um profeta faz hoje? O profeta, ele fala sobre a palavra de Deus. Ele continua sendo boca de Deus, mas através da ministração da palavra, daquilo que já foi revelado. Deus pode falar alguma coisa que não esteja na palavra através de alguém? Pode, porque Ele é Deus. Mas nada do que Ele fale através de quem quer que seja, vai contra a palavra que já foi revelada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Evangelista é a pessoa que tem a capacidade de transformar qualquer conversa trazendo Jesus para ela. Você começa a falar, sei lá, de uma viagem, aí essa viagem vai acabar em Jesus, velho. Você começa a ensinar a pessoa a fazer arroz, eu não sei como, mas ela consegue fazer esse arroz, no final ter Jesus. É um dom que Deus dá a cada um de nós. É o dom que Deus dá a mim e a você para sermos aquela pessoa, aquele rapaz que conseguiu mostrar Jesus para a pessoa, mesmo ela sendo cega. Esse é o evangelista. E nós estamos precisando muito de evangelistas, porque as pessoas precisam começar a falar de Jesus. Não só, as pessoas precisam viver, precisam falar, precisam respirar Cristo. Porque hoje está muito fácil a pessoa... muitas vezes hoje a gente faz como no Antigo Testamento, deixa Jesus lá dentro da igreja e a gente quer viver fora da igreja sem Jesus. Não dá, irmão. Jesus, para começar, Jesus não habita nessa igreja de paredes, ele habita a igreja chamada gente, pessoa, você, eu e você. Somos em nós que Jesus habita. E quando a gente sai daqui, a gente leva Jesus para casa. Ele não fica aqui dentro dessa igreja, nesse templo. Então não dá para você pensar em viver uma vida sem Jesus. Se você foi salvo em Cristo, você é a habitação do Espírito. Então você tem que procurar viver uma vida de santidade. E o outro que ele coloca aqui são os pastores e mestres. Pastores e mestres, pessoas responsáveis pelo quê? Por preparar o povo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Um pastor, um mestre, ele é chamado para ajudar você a encontrar o seu chamado, o seu dom e a desenvolver o seu dom. A capacitar você nos seus dons para fortalecer o corpo de Cristo. Esse é o chamado pastoral. Ele começa pela oração,
ele passa pela fé, ele vai pelo estudo da palavra, pela ministração. À medida, quanto mais você aprende de Cristo, mais você começa a ouvir e a compreender o seu chamado no reino. E isso faz o quê? Faz com que a igreja seja fortalecida, a fim de que todos... E em quanto tempo a gente tem que buscar isso? Sempre, até que o corpo de Cristo, conforme a palavra diz aí no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Se você usa os seus dons apenas para ganhar dinheiro, você está jogando o seu dom fora. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é isso? O dom que Deus te dá é para você fortalecer e edificar como igreja de Cristo, para você crescer na fé e no conhecimento do Cristo. E à medida que isso acontece na sua vida, você vai alcançar uma coisa que é muito aguardada dentro do corpo de Cristo, a maturidade cristã. A maturidade cristã, ela só vem quando você começa a desenvolver a fé e o conhecimento. Quando você entende por que você nasceu, para louvar e glorificar Deus. Qual é o seu dom? Cada um tem o seu. Pode ter mais de um? Pode. Você pode ter um monte, você pode ter 10, 20, 30 dons. Mas pelo menos um você tem. E esse dom que você tem precisa ser usado para glorificar o nome do Senhor, para edificar e fortalecer a igreja, para te ajudar a fortalecer a sua fé, te levando a conhecer melhor o Filho de Deus, o amado, o Cristo, o seu Senhor e Salvador, a fim de que você se torne uma pessoa madura. E aí do verso 14 até o verso 16, ele vai falar o porquê que nós precisamos ser pessoas maduras, porquê que a gente precisa buscar a questão dessa fé. Porque quando ele fala de sermos preparados para toda boa obra, para a obra que Cristo nos chamou para fazer, a igreja é chamada para anunciar a mensagem de reconciliação dos perdidos com o Pai, por meio do sacrifício de Jesus. Essa é a obra da igreja. A obra de Deus é fazer com que a imagem e a semelhança de Cristo sejam novamente restauradas na minha e na sua vida. E à medida que nós vamos nos parecendo mais com Jesus, nós vamos amadurecendo, nos tornando pessoas maduras, alcançamos a maturidade cristã. Para quê? Para você não ser mais como criança. Criança precisa de leite. Imagina quantas pessoas estão dentro da igreja, 15, 20 anos, e ainda tomam leite, ainda fica de mimimi, porque fulano não me deu bom dia hoje, porque o pastor não falou comigo, porque não sei quem não foi me visitar, porque o pastor falou hoje aquilo lá era para mim, ele achou... Não sejamos mais como crianças. Quando ele diz que nós somos preparados para toda boa obra, essa palavra preparados, irmãos, é uma palavra grega que era usada por médicos. Quando o médico coloca no lugar um osso que estava fora do lugar, ele põe no lugar de novo, para que ele possa ser preparado para novamente desempenhar suas funções. Essa palavra preparado no grego também era usado não só para o médico, mas também para os pescadores que consertavam as redes, para que essas redes pudessem ser lançadas ao mar e novamente exercer o chamado para o qual elas foram chamadas, fazer a pesca. Então, quando ele fala aqui que nós sejamos preparados, é colocar cada parte do corpo no seu devido lugar, para que cada um de nós possa exercer a sua função, o seu chamado, a fim de que o corpo seja fortalecido, o corpo seja sadio e seja abençoado por Deus. Porque quando isso não acontece, quando a gente vive de um mimimi, aí a palavra fala que nós não sermos mais imaturos, né? Uma pessoa que vive na igreja desse jeito é uma pessoa imatura. Toda semana o pastor tem que fazer uma visita, ou um irmão tem que fazer uma visita, por quê? Porque o fulano está de bico, porque ciclano está de bico. Falou um negócio na igreja que eu não gostei, também não vou mais. É criança. Criança tem que tomar leite.
E aí o Paulo vai falar lá na frente, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês continuam sendo crianças, vocês já deveriam comer uma feijoada, uma comida forte, né? Mas vocês continuam tomando leitinho. E aí não dá para a gente viver num mundo, né, na igreja, que todo mundo é criança, é tudo criança, ninguém cresce, continua todo mundo tomando leite, é uma creche espiritual, misericórdia. Se fosse uma creche como no tempo de Pedro, quando Pedro prega uma vez e 3.000 pessoas se convertem, amém, amém. Foi 3 ou foi 5? Eu nunca lembro a sequência certa. É por aí. Uma hora foi 3, outra hora foi 5.000. Aí a gente fala, o cara tinha 120 membros na igreja. O Pedro saiu para fazer uma pregação. Ele volta com 5.000. Fala, ó, agora tem 120, estão maduros, então agora a gente vai cuidar dessas 5.000 crianças que estão aqui. Para que eles também cresçam e amadureçam. Como? Discipulando, ensinando, orando, caminhando com eles caminhando com a gente, para que a gente possa realmente levá-los ao crescimento, até que eles alcancem a estatura de Cristo e possam fazer isso com outros. Que outros? O Pedro foi pregar de novo, mais 3.000. Imagina você, tem uma igreja, 120, o cara prega uma vez 5.000. 5.120 irmãos, membros da igreja. Ele vai lá, prega outra vez, pula de 5 para 8.120 irmãos. Hoje a gente prega 5.000 vezes para um se converter. Para um falar assim, eu acho que eu entendi. É duro, irmãos. Por quê? Porque ainda tem muita criança dentro da igreja. Tem muita gente que está há muito tempo na igreja e que já deveria estar discipulando, pregando, ensinando, fazendo muitas coisas para o reino. Mas continue, se fulano não for, eu não vou. Aí para servir mas vou esperar alguém ir. Se ninguém for, aí, né, vai ter jeito para não ficar muito vergonhoso, aí eu vou. Não, irmão, é disposição. Tem que, eu quero ir, aí o outro, eu quero ir. Espera aí, irmãos, um de cada vez, vamos lá. Mas dá para todo mundo servir no reino. E ele diz o quê? À medida que o conhecimento do conhecimento de Cristo e a fé crescem em nós, e nós nos tornamos maduros, nós deixamos de sermos imaturos, deixamos de ser inconstantes na igreja. A inconstância é uma coisa importante. Eu vou num culto, faltam 2. Eu vou num estudo, faltam 2. É inconstância, você não vai crescer desse jeito. Porque você nunca vai conseguir entender algo por completo, você só vai pegar pedaços de alguma coisa. A constância, eu vou hoje e a semana que vem eu vou de novo. E na outra eu vou de novo. Tem estudo, eu estou presente, por quê? Porque é uma forma de me preparar para o reino, para servir ao meu Deus. Eu, por exemplo, eu fui para um seminário, irmãos. Eu não fui no seminário para ser pastor. Eu fui no seminário para servir melhor o Deus que eu dizia que tinha me salvo. Eu falo, eu fui encontrado por Cristo, Ele me salvou, mas eu preciso conhecer melhor esse Cristo, para poder servir da melhor forma. E aí lá Ele me disse como que eu iria servir. E Ele falou, você vai ser pastor. Eu falei, amém. Não era o meu objetivo, mas se é o seu propósito para mim, eu recebo. E o faço com muito gosto, para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, não dá para ser levado. E aí quando ele fala levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina ou por novos ensinamentos, ele está dizendo, ele está fazendo uma referência. Como se eu e você, né, como se nós fôssemos, imagina um pequeno barco no meio do mar e grandes tempestades vindo. E joga esse barco para lá, joga esse barco para lá. Assim são as pessoas imaturas do reino. Não vou mais ficar nessa igreja não, porque o pastor só fala de sofrimento, fala de cruz, fala de arrependimento. Eu vou para aquela outra igreja lá que só fala de vitória, de conquista, né? Que vou andar na crista da onda lá e tal, que eu vou conquistar, que eu vou ganhar.
Imaturo, não conhece as Escrituras e nem o poder e a sabedoria de Deus. Não, eu vou para outra igreja porque esse negócio de sofrimento não é de Deus, não, é lógico que é de Deus. Até o Cristo sofreu, até Cristo teve que aprender a sofrer, agora você não quer sofrer? Você fala que não é de Deus? Imaturo, criança, bebê, levado de um vento por todo e qualquer vento de doutrina. Eu vou para outra igreja porque a outra igreja tem isso, aquilo, outro, nessa não tem, então faça. Larga de ser cara de pau de ir para outro lugar para fazer outras coisas que já estão sendo feitas. Você não tem um dom, você não tem um chamado? Faz! Levanta da cadeira, faz aquilo para o qual você foi chamado, meu irmão, minha irmã. Você acha que Deus se alegra de ver um filho, uma filha sentado, vegetando numa cadeira, como se fosse um doente num leito de hospital, sendo mantido por aparelhos? Deus não se alegra de ver você assim, não. Ele te deu vida e vida em abundância. Ele derramou o Espírito Santo em você para você viver de forma que as pessoas se sintam atraídas por Cristo, que queiram amar a Jesus, que desejem viver como você está vivendo. Ele não chamou você para ficar de mimimi, de chorinho, não. Sorria, alegre-se, viva. A vida é um dom de Deus. E conviver com os outros é uma arte que o Senhor quer que eu e você desenvolvamos cada dia mais. Não seja como um barquinho perdido em alto mar diante de uma tempestade, levado de um lado para outro. Qualquer um que fala de qualquer coisa, a pessoa sai correndo. Antigamente tinha um negócio do dente do ouro, as pessoas corriam atrás de dente de ouro. Aí um tempo atrás tinha um negócio de umas trufas ungidas, é cada loucura que as pessoas fazem, irmãos. E o pior é que essas loucuras, entre aspas, enchem a igreja. Por quê? Porque tem muita gente, muita criança dentro da igreja. Outro dia eu vi o pessoal falando das vigílias dos gladiadores. Vamos fazer a vigília dos gladiadores, aí não sei quantos pastores, não sei quantos apóstolos, bispos, querubins, patriarca, tetrarca, sei lá. Já começa por você fazer uma vigília de gladiador. Se você lembrar quem eram os gladiadores, eram os caras que matavam os cristãos nas arenas. Então já não rola fazer uma vigília desse tipo. Vamos fazer 7 semanas... Irmão, ou você tem intimidade com Deus ou você não tem. Querer ter intimidade para ganhar bênção não é intimidade, é troca. É usar Deus para alcançar o que você está querendo. Não funciona. Então, quando nós chegamos aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos diz isso. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. O verso 16, ele casa com aquela palavra que eu falei para vocês, o preparar todo o povo santo, lá do verso 12. O verso 16 se encaixa com o verso 12, porque ele faz encaixar perfeitamente. Por que ele faz encaixar? Porque nós somos diferentes. Imagina um quebra-cabeça. Cada peça é diferente da outra, mas cada uma delas se encaixa perfeitamente para que todos possam formar uma linda imagem. Eu e você, à medida que nós somos encaixados, nós formamos a imagem de Cristo. Texto, né? A palavra texto, nós temos o texto sagrado. Texto remete à textura. Quando você costura um pedaço de pano em outro, um grande retalho de panos em outro, para que você monte alguma coisa no final. Imagina que você é um retalho de panos e eu também sou um. A minha vida, ela é costurada na sua através de Cristo, que é a paz que derruba as barreiras entre nós e nos faz unidos como um só corpo, a fim de que nós possamos manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. E cada parte possa cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Quando você faz aquilo para o qual você foi chamado no reino, você ajuda o seu irmão a crescer. Você já parou para pensar nisso? Quando você não faz, você sobrecarrega o corpo. Imagina que uma parte do seu corpo deixa de funcionar, vai sobrecarregar a outra. Por exemplo, quando os olhos deixam de ver,
Todos os outros sentidos precisam estar muito mais aguçados para suprir a falta dos olhos. Uma pessoa que é cega, ela escuta coisas que eu não escuto. Ela tem um paladar diferente do meu, ela tem um tato diferente do meu, ela tem um olfato diferente do meu, muito mais apurado. Por quê? Porque falta nela um sentido. Agora, quando no nosso corpo, às vezes, um rim começa a falhar, porque ele não está fazendo aquilo para o qual ele foi chamado para fazer, aí a casa cai. Porque ninguém pode fazer a função do rim, e ele vai sobrecarregando nas outras funções. Quando o estômago não faz o que ele tem que fazer, né? E aí tem um bloqueio, você não consegue defecar. Você já parou para pensar? Cada parte do seu corpo ela é importante, irmãos. Cada parte. E assim é na igreja. Por isso que Paulo usa esse exemplo muito forte do corpo como a igreja. Quando você deixa de fazer aquilo para o qual você foi chamado para fazer, você está sobrecarregando todas as outras partes do corpo. Se você foi chamado para evangelizar e você não está evangelizando por vergonha, timidez, medo, preguiça, você está sobrecarregando outras pessoas. Se você foi chamado para, sei lá, para dar estudos, para ser um professor na igreja, e aí você só é professor lá fora, dentro da igreja você não quer, você sobrecarrega o corpo de Cristo. Porque quando você não faz, alguém tem que fazer no seu lugar. Poxa, eu limpo casas como ninguém, mas a igreja você não quer limpar. Você sobrecarrega os outros na limpeza da igreja. Por exemplo, quando a gente chama um mutirão da igreja, vamos fazer uma limpeza na igreja. E aí nós, sei lá, temos 40 membros, aparece 10. Esses 10 são sobrecarregados porque os outros 30 não vieram. O que estavam fazendo? Cada um estava preocupado com a sua própria vida. Você tem um dom, você tem um chamado, isso é fato. Qual? Você tem que saber. Se não sabe, precisa buscar. Para quê? Para fortalecer a igreja. A fim de que quando você fizer a sua parte, você vai incentivar o outro a fazer. Poxa vida, aquele irmão, olha, como trabalha para o reino, como faz coisas, como é uma bênção na casa do Senhor, né? Poxa, eu me sinto empolgado para fazer também. E aí eu vou e eu faço. E aí eu descubro, nem sabia qual era o meu dom, mas porque eu estou vendo os irmãos trabalhando com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta dedicação, eu me envolvo também. Eu quero fazer alguma coisa. Sei qual é o meu chamado? Não sei, mas o que você me der eu faço. Até eu descobrir o meu chamado, eu vou ajudando todo mundo. Mas, infelizmente, o que nós vemos é... por que eu vou se o fulano não foi? Por que eu tenho que fazer se o ciclano não fez? Quer piorar? Imagina isso na sua casa. Não vou lavar louça não, fulano não lavou, por que eu tenho que lavar? E o outro pensa da mesma forma. Eu também não vou lavar, porque o fulano não lavou. Não vou lavar o banheiro também, porque o outro também não lavou. Não vou fazer a comida, porque não sei quem não fez. Você imagina que legal que vai ser essa casa? Também não vou trabalhar, por quê? Porque o fulano também não faz outra coisa. Se um não faz, cada um não arruma uma desculpa para não fazer determinada coisa, e aí no final, quando a gente vê, está um matando o outro. Por quê? Porque está todo mundo sobrecarregado. E ninguém está fazendo nada. E os poucos que estão fazendo estão morrendo. Por isso nós temos que olhar para trás e ver o que nós perdemos, onde nós falhamos, a fim de que para frente o nosso futuro, o nosso amanhã seja transformado pelo poder desse Espírito, porque ele diz aqui, olha, cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajustada às demais, a crescer. Para quê? Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.
É isso, irmãos. Você quer ter uma igreja, você quer estar numa igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja que ama? Então se disponha a amar. Se disponha a doar-se pelo seu irmão. Se disponha a servir no reino, sem esperar que o outro faça, sem esperar nada em troca. Cristo, quando se entregou por mim e por você, Ele não esperava nada em troca. Ele falou: olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele se entregou por mim e por você, enquanto nós ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Quando Cristo se entrega na cruz, Ele se entrega por inimigos, não por amigos. Ele se entrega por pecadores e não por santos. Ele nos santifica. Ele nos torna amigos, irmãos e filhos. E é Ele que nos chama para a comunhão. É Ele que nos chama para olhar no olho do seu irmão e dizer: olha, eu vejo Jesus em você. Eu te amo como Cristo me amou. Aí o outro fala: mas eu não te amo. Não tem problema. Eu sou chamado para amar você como Cristo me amou. E servir você, e amar você, e me entregar por você. Até que você esteja... Porque muitas vezes, irmão, você vai começar a amar alguém que nem gosta de você, que não te ama, que não te respeita, que nem quer ver você por perto. Mas você também era assim. Você também era assim com Jesus. E Ele te amou. Ele te salvou. E Ele te trouxe para o corpo, para que você seja bênção no reino, para que você seja bênção na vida de outras pessoas, para que você seja uma bênção na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, no seu trabalho, na sua escola, no ônibus, com as pessoas que sentam do seu lado, na fila de qualquer lugar onde você esteja. Você foi chamado, lembra, para ser um poema de Deus, que as pessoas possam ler o poema de Deus na sua vida, para que o nome dele possa ser glorificado. Por isso eu te convido a orar neste momento comigo. Senhor, bendito é o teu santo nome, louvado seja por a oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de compartilhar a tua palavra, de poder louvar e adorar o teu santo nome, de poder sermos chamados à mesa da comunhão, para compartilhar do pão e do cálice. Que o Senhor Deus seja tudo em nós, que nós realmente possamos compreender que, se estamos aqui, nós somos chamados por um único Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós servimos a um único Cristo, que nós estamos aqui com uma única esperança de sermos transformados à imagem e à semelhança do Senhor, que a esperança do nosso coração seja de anunciar o amor e a graça e o perdão que nós já recebemos em Cristo para as nações. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ter uma única mente, um único coração batendo no peito, que possamos ser parte de um único corpo chamado igreja, onde Cristo é o cabeça para a glória do nome de Jesus. Que nós possamos buscar, ó Deus, conhecer, crescer no conhecimento, na fé, na graça do Senhor, a fim de que possamos alcançar o quê? A maturidade cristã, a fim de que possamos aprender a respeitar uns aos outros, a amar uns aos outros, doarmos uns aos outros, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Bendito seja o Senhor, porque nós cremos que aquele sacrifício, ele não foi em vão, Senhor. Pessoas ainda estão ouvindo a tua mensagem, pessoas ainda estão sendo convertidas pelo poder do teu evangelho, pessoas ainda estão sendo transformadas à imagem e à semelhança do Senhor. Nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, a vivermos o discipulado cristão, a unidade cristã, a vivermos, Senhor, a maturidade cristã para a glória do teu santo nome. Que o amor do grande Deus, que a graça do Cristo Jesus e as consolações e a comunhão do Espírito Santo possa ser conosco hoje e sempre para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.